Que a graça maravilhosa e doce de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre você e sobre sua família. Mais uma vez estou aqui com você e eu quero te dizer da minha alegria de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração com você e te auxiliar na celebração do seu culto no lar. Estamos num tempo de isolamento, crise, tantas coisas que são totalmente fora da normalidade. Mesmo aqueles que estão trabalhando, não estão trabalhando como normalmente trabalhariam. O medo, a angústia, a preocupação, a incerteza com o futuro estão aí. E diante disto eu fiquei pensando, por causa deste tempo, várias coisas têm passado na minha cabeça, mas uma delas veio hoje ao meu coração. Como é viver com Deus? Já parou para pensar sobre isso? Muitos me parece que pensam que viver com Deus é viver uma vida de tranquilidade, sombra e água frescas, ausência de problemas. Ou, como tem um jargão atual, só vitória, varão. Acham que viver com Deus é assim. Mas meditando no texto do Novo Testamento do culto no lar de hoje, eu pensei que me parece ser um pouco diferente. Vou ler o texto. Acompanhe. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao 34, diz assim: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Me chamou muita atenção o fato de que nesse texto há 2 emoções presentes daqueles que seguiam a Jesus. Os discípulos mais próximos de Jesus estavam admirados com tudo que estavam vendo e experimentando com Jesus Cristo. Os outros discípulos da multidão que seguiam Jesus estavam com medo. Legal perceber que a viver com Jesus, para aqueles discípulos, passava por ter a emoção de estar admirado e ter a emoção de estar amedrontado. Talvez essas 2 emoções sejam também muito presentes nos dias de hoje. Alguns estão admirados porque nunca imaginavam, a não ser em filmes ou em séries, que o que está acontecendo no mundo, o mundo parando, os governos se ajoelhando diante de um vírus, ser algo impensável. Mas está acontecendo isso, causa uma certa admiração. Mas ao mesmo tempo outras pessoas estão profundamente amedrontadas pelo caos que essa pandemia está trazendo para o mundo inteiro, para o nosso país, para a nossa cidade, para as nossas igrejas. Admiração e medo. Mas, apesar de todas essas 2 emoções estarem fervilhando na vida daqueles homens, está fervilhando nos nossos corações também, Jesus, no entanto, ele promove e fala outras palavras. Ele diz assim: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará.
Ele revela o que estava para acontecer naquele tempo, lá no primeiro século. Tempo que seria de dor, sofrimento, de humilhação, de morte. Porém, a esperança brilha também ao ele continuar dizendo: 3 dias depois, ele ressuscitará. Sem dúvida, estamos vivendo um tempo de dor, de morte, de sofrimento, mas o que Deus colocou no meu coração para te anunciar e te lembrar é que viver com Deus não nos exime destas circunstâncias, mas nos coloca diante da realidade da esperança, onde nós podemos ouvi-lo dizer: 3 dias depois, ele ressuscitará. A ressurreição aconteceu 3 dias depois na vida de Jesus e ele garante que para nós ela também acontecerá. Logo, nós vamos viver uma vida assim com Deus, que não torna a gente alienado, insensível, intocável pelo sofrimento. Não, o sofrimento, a dor, a humilhação e às vezes até a morte física podem bater nas nossas portas. Mas nós não vamos sucumbir a esta realidade, porque a ressurreição é a certeza e a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas e nós podemos descansar nos braços dele. A morte foi vencida. O maior inimigo que nós podemos ter, que é a morte, ela já foi vencida, ela não tem mais poder sobre nós. Por isso, vamos enfrentar esse momento que, mesmo vivendo com Deus, vai ser um momento de dor, de sofrimento e talvez de morte para muitas pessoas no mundo. Mas não seremos derrotados, não seremos abatidos, porque Jesus venceu a morte e nós somos dele e ele garantiu a vitória para nós também. Viver com Deus é assim, é enfrentar os momentos difíceis, fundamentados e fortalecidos pela esperança que há na ressurreição. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Viva assim, para a glória dele, mesmo sendo um momento de muita dor para nós, de dificuldade, de medo e angústia, mas Jesus Cristo já venceu. Nós venceremos também, em nome de Jesus, por causa de Jesus e através de Jesus. Agarre-se nele, para a glória dele. Vamos orar? Senhor, eu coloco a vida de cada um, irmão e irmã de nossa igreja nas tuas mãos e que nós possamos aprender que viver contigo não é estar livre de dor, sofrimento e até mesmo da visitação da morte. Viver com você é passar por essas situações todas na certeza de que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, vivo está, intercede junto ao Pai por cada um de nós e está no governo de todas as coisas e que a morte não tem mais domínio sobre nós. Nós não precisamos mais viver em pânico e apavorados. Nós podemos descansar na certeza da vitória da ressurreição em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Fortalece as nossas vidas e a nossa fé. Ajuda-nos a viver assim contigo, sem elucubrações, sem enganos e falácias que muitas vezes estão sendo proclamadas nos nossos dias, mas sim fundamentados no teu evangelho. Senhor, cuida do nosso país, cuida do mundo, fazendo com que esta pandemia cesse para a tua glória e que nós, a Igreja de Cristo, possamos ser a comunidade da fé, da esperança, do amor. Em nome de Jesus que eu oro.
Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Tenha um ótimo dia e um final de semana abençoado. E amanhã, nosso culto online, às 10 horas. Não esqueça de fazer o jejum, não esqueça de viver junto e pode divulgar o culto online para os seus amigos, familiares, para que todos estejam ligados, tá bom? Deus te abençoe.